Palmeiras 2-1 em cima do Fluminense, quarta derrota seguida do Fluminense. Eu tô gravando isso aqui, são exatamente nesse momento, meia-noite e 2 do dia 24 de julho. Vocês estão vendo isso aqui de manhã, dia do meu aniversário. Meu aniversário começa numa ressaca, numa pancada que a gente toma depois de vir do Mundial mágico, tanto pra gente como torcedor, como pra mim como trabalho. A gente volta para uma realidade onde a gente não esperava. Três derrotas seguidas, para ser honesto, né? Três derrotas seguidas, a gente perdendo o nosso maior ídolo e sem ideia de quem vai chegar, do que fazer. Então vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, é meu pedido de aniversário para vocês, para deixar o like, se inscrever no canal para a gente bater 14 mil inscritos, tá? Não vai ter vinheta, é mais um desabafo do que a gente viu hoje no Maracanã. E a gente viu um jogo hoje que, assim, sendo bem sincero com vocês, se fosse só o jogo de hoje, se o Fluminense tivesse ganho do Cruzeiro e ganho do Flamengo, e tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu hoje no Maracanã, eu ia chegar aqui e falar para vocês, cara, o time jogou bem, foi melhor que o Palmeiras, para mim, no jogo inteiro, mas em duas falhas individuais o Fluminense, a gente tem coisa para reclamar e o Fluminense perde um jogo. Mas não é só o jogo de hoje, né? São duas falhas individuais no jogo de hoje, é um segundo tempo, um apagão no segundo tempo contra o Flamengo e uma bola aérea problemática demais, tanto ofensiva como defensivamente, e o Léo Ortiz consegue acertar 3 cabeçadas sozinho na primeira trave, é o lance igual que a gente foi deixando. Contra o Cruzeiro, a gente joga bem, mas são 10 minutos que a gente toma 2 gols numa falha do Martinelli, falaremos disso hoje também, uma bola de cabeça, o Fabrício Bruno sobe sozinho, e depois um contra-ataque bizarro com o Caio Jorge. E aí é um time muito sem foco. E aí é muito, e aí eu tô falando, né? É curioso porque eu acho que uma das qualidades, ou bobear a maior qualidade que a gente viu no Mundial, era um time muito focado. Principalmente em jogos contra o Borussia, jogos contra a Inter, um time ligado o tempo inteiro, o time prestando atenção, o time com objetivo. E parece que esse time voltou um pouco desligado. Não sei, vou tratar logo, né, tirar esse elefante da sala aqui, né, o Fábio falha no primeiro gol, é indiscutível, mas deixa um cara cruzar sozinho, e o jogador era do Freitas, consegue para as costas do Freitas, ele perde, e o Fuentes ficou assistindo também, né, e no segundo gol o Martinelli entrega uma bola que complicada, e são dois jogadores que, apesar do Martinelli ter falhado também no jogo contra o Cruzeiro, muita gente esquece, porque o lance que origina o escanteio é um milagre do Fábio numa falha do Martinelli, onde o Thiago Silva tira uma bola e o Martinelli fica na dúvida do que fazer. Vive um grande momento, acho que é indiscutível. Hoje ele foi pauta do pré-jogo, sobre o momento que a torcida está bem com o Martinelli, mas falha de novo hoje. E ele sente muito, você vê na hora que o moleque sente, apesar de sentir, não se omite do jogo. Eu acho isso até uma qualidade do Martinelli, que muita gente fala que ele não tem cabeça, eu acho que ele tem essa qualidade de não se omitir enquanto está sendo vaiado e tal. Mas entrega o jogo de hoje, é indiscutível. Mas daqui a pouco eu volto a falar de jogadores, cara, eu vou falar o que me preocupa mais nesse time. E o que me preocupa nesse time é um ataque muito inoperante do Fluminense hoje em dia. O Gianmancano faz um gol, vocês vão entender, tá? Vou falar com muita tranquilidade, falei um pouco no pós-jogo, vou falar com mais calma aqui. O Gianmancano não mostra um futebol que seja digno de ser o titular do Fluminense, pelo menos o Fluminense que a gente deseja nessa temporada. O Gianmancano merece um banco, não merece estar no Fluminense. Eu não sou esses que vêm aqui e vai falar que o Gianmancano é um ex-jogador de atividade, aposentado, não presta, não aguento mais. Mas não é um futebol que encanta a gente do Gianmancano. Dito isso, são 16 gols na temporada. Isso aqui não é elogio pro Cano não, tá? Mais uma vez, o Cano não tem futebol para ser o titular. Você precisa contratar alguém. Precisava, né? Não sei se vão contratar, mas o certo era contratar alguém para estar responsável por fazer os gols nessa temporada onde o Cano não está bem. Mas se você pegar todos os nossos atacantes, Keno, Serna, o Lavega, o Riquelme, o Canóbio, o Soteldo, devo estar esquecendo alguém aqui, né? Tem uns 15 mil pontos, o Paulo Baia, tem a galera aí, né? O Everaldo, o John Kennedy, todos esses, se eu somar, eu tô cravando aqui, tá? Se eu somar assistências e gols até o final do ano, não vão chegar a 16. Isso mostra para mim que a gente precisa contratar pro ataque. E aí no seu tempo, tá, diretoria? A janela fecha em setembro, desculpa.
Você pode ficar tranquilo. Quarta-feira tem Copa do Brasil, um jogo importante de oitava de final, lá no Beira-Rio. A gente vai com o que tem. A gente não tá precisando contratar. Eu fui eu diria, cara, que eu fui muito tranquilo e eu critiquei muito pouco os valores da venda do Arias, e eu não sou desses que cumpre o contrato, até porque esse contrato só foi renovado porque teve a promessa. Me incomodou muito a falta de transparência na renovação do contrato. Eu acho que tinha que ter passado para o torcedor que a gente ia perder esse jogador após o Mundial. Acho que seria mais honesto e seria muito menos crítico à diretoria. Mas o grande problema para mim são as coletivas. Nessa de agora, sendo bem sério, eu concordo com quase tudo que o Mário fala sobre a venda do Arias, né? Mas ele fala que o torcedor tem que entender que esse é o momento de celebrar. Assim, é no mínimo um uso muito errado das palavras, né? Porque você celebrar a saída do Arias e ver o que tem em campo no sentido de ataque é muito problemático. Quando a gente... são 17 finalizações no jogo de hoje. E dessas 17 finalizações, só tem uma no gol, que foi do Germancano, que foi de pênalti. Nenhuma foi no gol. Eu acho que isso é muito emblemático para mostrar nosso poder de ataque é muito baixo hoje. Não adianta você botar dois centroavantes, o Everaldo e o John Kennedy, e ficar cruzando se a nossa bola aérea é horrível. Tem um lance hoje que tem um cruzamento no segundo tempo para o Soteldo, que é constrangedor você cruzar para o Soteldo. E foi um cruzamento para ele no segundo pau. Assim, não faz sentido nenhum esse cruzamento do Soteldo. É algo que incomoda muito o torcedor. O Renato Gaúcho, na coletiva, você perguntado pelo Giba do GE se ele pensa em contratações para o ataque, eu acho que ele responde isso, né? Ele diz que não vai responder, mas a resposta dele é que isso é uma conversa que ele tem com o presidente. Acho que fica claro que ele sabe que precisa contratar. Só que isso precisa para ontem. Não dá para acabar mais essa semana e mais a outra semana e a gente não contratar ninguém. O Fluminense está com a dificuldade absurda de fazer gols. E aí ele tem uma fala na coletiva que ele diz que o Germancano realmente, onde passou, fez gols. Vou pegar as últimas temporadas. Ele diz que o Everaldo, onde passou, fez gols. E assim, eu vou passar pano pro Everaldo nesse momento, porque eu fui olhar a média das últimas 5 temporadas do Everaldo, e é uma média de 13 gols por jogo, que é a média de 90% dos atacantes da Série A. Então é um ruim com alguns números, tá? Tudo bem que tem 2 anos no Kashima, mas tem times também pequenos do Brasil jogando Série A. Então, números realmente o Everaldo não são tão horríveis, não. Agora o John Kennedy, onde passou, fez gols, assim. Ele fez gols decisivos, mas em números, onde o John Kennedy apresentou gols em números? Você olha os números da carreira do John Kennedy até agora, com 23 anos, são muito poucos gols. E aí tem a contratação que o Renato dá o aval, é o Soteldo. Tem gols? Deixa eu contar uma coisa que é muito triste para vocês. Vocês param para analisar a carreira do Canóbio, que é quem a gente tem certeza que tem aversão a gols, e por motivos óbvios, que ele não tem aquela intimidade ali, muito voluntarioso. É um dos caras que marca a saída de bola de uma forma que é impressionante como ele é eficaz nisso. Mas com a bola no pé não faz gol. Dito isso, de novo, o Canóbio tem na carreira dele praticamente todas, temporada a temporada, você vai pegando, ele tem mais gols e mais assistência que o Soteldo. Se isso não preocupar você, eu não sei o que vai preocupar. Porque é muito difícil um time que você não faz gol, que você não pode falhar em nenhum momento. Porque se você falhar, você vai tomar 1-0. E no máximo, se você fizer um gol, vai ser um empate ali, porque você vai. Assim, você não consegue fazer gol, entendeu? É uma coisa muito complicada de lidar. Sobre a falta de conexão sobre o jogo de hoje, eu vou passar pelos jogadores daqui a pouco. Desculpa o desabafo, eu estou só desenrolando, desabafando aqui realmente. Esse meu começo de 38 anos com jeitinho de 45 ali, eu rodei muito sem óleo já. Fluminense faz isso com a vida do ser humano. A final de jogo mostra um pouco a falta de conexão de alguns jogadores, ou no geral, eu digo, com o que está acontecendo em campo, né? Já devia ter 47 minutos, 48 minutos, quase 50 do segundo tempo, o time perdendo o jogo e o Samuel tomar uma cotovelada. O Samuel, além de levantar e continuar jogando, e depois, assim, vamos ser sinceros, não muda em porra nenhuma essa expulsão. O Samuel Xavier fica rolando no chão. Quando o jogo para, ele vai direto no juiz pedindo para olhar o VAR e comemora o VAR. É assim, é loucura. Não satisfeito, o Thiago Silva, que é o nosso capitão
e um jogador experiente, eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, não sei se vocês repararam isso, quem estava no Maracanã viu, ou então quem viu de casa, tem uma hora que ele vai bater uma falta, o jogador do Palmeiras coloca, sem sacanagem, 15 centímetros para frente. Ele pega a bola e coloca no lugar de novo. E o cara bota no lugar. E ele fica nessa briga, como se fosse fazer diferença esses 15 centímetros, e o cara tá ganhando tempo e ganhando assim, maturidade em cima do Thiago Silva. Isso pro torcedor é complicado demais. É o lance contra o Flamengo final, a gente tocando bola ali para trás, além de enfiar essa bola na área, mas também vai enfiar a bola na área, a gente não tem ninguém que ganha de cabeça, né? É impressionante. Então, eu vou fechar só com o que eu achei mais irritante na coletiva do Renato Gaúcho, porque não é a primeira vez, é a segunda vez que ele faz isso. E aí um recado que eu vou dar e um desabafo também, né? Ele reclama pela segunda vez que um grande problema que tem é que o Fluminense foi o time que mais ficou tempo no Mundial. E todo mundo teve férias e o time do Fluminense não teve. Eu sei que pode estar sendo um déjà vu para você está lembrando disso, mas a temporada passada inteirinha, talvez o Renato nem saiba, tá? Não tô pegando no pé do Renato, não. Tô falando agora de quem já estava desde o ano passado lá. Talvez o Renato não saiba, mas a temporada inteira ano passado, a gente ouviu o Diniz, a gente ouviu o Mário falando que o grande problema do Fluminense foi que não teve férias, principalmente o Mário, tá mais que o Diniz, que não teve férias por causa do Mundial de Clubes. De novo, vai acontecer de novo? Eu espero que seja a última vez que a gente ouça que os nossos problemas sejam ali o Mundial, porque assim, o bicho do Mundial tá na conta de todo mundo. Se não tá na conta, vai chegar na conta, ninguém tá reclamando. Todo mundo valoriza o Mundial quando tem que valorizar. E agora a gente vai ficar usando essa muleta igual usou a temporada passada inteira? Então vamos fazer um acordo? O Fluminense ganhar a próxima Libertadores, levanta a mão todo mundo e fala: eu não quero ir pro Mundial não. Porque pro Mundial é uma merda ir pro Mundial. Depois acaba com a temporada. Só que assim, o Flamengo tá pontuando, o Botafogo tá pontuando, e acho, posso estar errado, que o Palmeiras, que tava no Mundial também, jogou contra a gente hoje e ganhou. Então, mas ninguém foi à semifinal. Aí é complicado demais, né? Mais uma vez, deixa o like, não é pelo momento Fluminense, pelo vídeo, se inscreve no canal pra gente bater 14 mil inscritos. Tamo junto, até a próxima, tá? Hoje, em torno de 11 horas, eu vou fazer uma live aqui pra gente trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo. Uma live rapidinha de 11 a meio-dia, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Também vou aproveitar um pouco o meu aniversário. Tamo junto, até a próxima, valeu.